Boa noite a todos. Amém. Nós temos hoje à noite aqui muitos convidados, muitas pessoas que vieram trazidas por irmãos que congregam conosco. Para aqueles que não nos conhecem, nós nos reunimos aqui em Piracicaba já há mais de 40 anos. E mais precisamente desde 1975 nós começamos a praticar a vida normal da igreja, sem nome, sem um nome denominacional, sem uma linha denominacional, porque o nosso coração se abre para todos os cristãos, para incluir a todos, porque na verdade todos são membros do corpo de Cristo. Amém? E muitos talvez passem por aqui, pelo viaduto ali. O que está acontecendo naquele grande salão? São as nossas reuniões. Amém. Igreja em Piracicaba. Amém. E você é bem-vindo para participar conosco das nossas reuniões regulares. Hoje à noite nós temos uma reunião especial, porque nós vamos ouvir uma palavra a respeito de um assunto muito palpitante, de um assunto que afeta uma situação, uma doença, uma enfermidade que atinge a muitas pessoas, muitas famílias, e que muitas vezes traz muitos transtornos até mesmo para a nossa sociedade. O que fazer? Como vencer esse problema? Como levantar a cabeça e seguir adiante? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Então nós temos a satisfação de estar aqui com o nosso irmão Marcelino, que é um companheiro aqui também, mais de 40 anos. Por aí, 38. Né? Eu estou mais antigo que você. Então o Marcelino já é um amigo meu aqui, há 39 anos que eu o conheço. Ele é de Colina, e ele é psicólogo, e ele atua nessa área. Ele tem um consultório e atende pessoas que apresentam esse problema, esse quadro de depressão. Então, que vocês possam estar bastante atentos nessa noite para ouvir essas palavras, e que cada um de nós possa ser ajudado com relação a essa questão tão intrigante que é a questão da depressão. Obrigado. Você já tem. Obrigado, Remilton. Fiquem tranquilos, a palestra é rápida, tem até a meia-noite e a gente acaba, tá? Nós estamos vivendo num período o mundo da superficialidade, nos relacionamentos, até mesmo muitas vezes na comunhão com Deus. Esse momento da história é sem precedentes, porque o avanço tecnológico, ele hoje é um dos problemas que tem afetado a grande maioria das famílias, das pessoas, por causa do uso excessivo da tecnologia. Tecnologia é uma coisa muito boa, mas quando nós perdemos o controle sobre ela, quando ela começa a dominar nas nossas ações, nós começamos a entrar num buraco sem fundo. A necessidade hoje, nós precisamos compreender o período que nós estamos vivendo. Esses últimos 5 anos, houve um tsunami de informações que o ser humano não estava preparado para receber. Esse tsunami de informações gerou um processo de aceleração do pensamento. O pensamento se tornou-se acelerado de tal forma que nós pensamos muito mais do que deveríamos pensar. E isso produz os primeiros efeitos, a ansiedade. A ansiedade, ela mexe diretamente com o sono. O que é a insônia? Não é só o fato da pessoa não dormir. Muitas pessoas dormem a noite toda, mas acordam com a sensação de que trabalharam num serviço braçal durante toda a noite. Acordam cansados, acordam sem disposição. Alguns têm o sono picado, dorme, acorda, dorme, acorda. O primeiro sintoma que aparece é a irritabilidade.
Por isso nós estamos vivendo também um período de tolerância zero. Ninguém tolera mais ninguém. Isso também é uma coisa que nós precisamos repensar. Por quê? Porque a vida, que é o maior presente que nós ganhamos, ela passa com uma velocidade impressionante. E nós muitas vezes perdemos a sensibilidade por nós estarmos anestesiados com o sistema em que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse mundo. O mundo, de acordo com nós temos visto, ele não só representa o sistema cósmico, mas este século, o que nós estamos vivendo na atualidade, significa o aion, o que está acontecendo agora. O que aconteceu com a sociedade nesses últimos 5 anos é avassalador. A destruição dos relacionamentos e a superficialidade nos relacionamentos virtuais. Nós chegamos ao cúmulo de pais e filhos, marido e esposa, conversarem dentro de casa pelo WhatsApp. Mandar mensagem dentro de casa pelo WhatsApp. Às vezes nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ler a Bíblia, mas gastamos horas e horas nas redes sociais. 1 Timóteo 6,7 diz que para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar. Nesse pequeno espaço de tempo entre nascer e morrer, o que eu estou fazendo com o bem mais precioso que eu recebi, que é a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor? Nesse pequeno espaço de tempo, nós temos grandes oportunidades. A primeira delas é um dia encontrar essa pessoa que nos amou sem nenhuma expectativa de retorno, que se entregou simplesmente por amar. Isso já aconteceu conosco. Um dia nós cremos nesse amor maravilhoso. Só que a vida, ela não só, nós precisamos um dia crer, mas nós precisamos crescer, amadurecer. E como nós temos visto atualmente, nós somos os ministros da nova aliança. E esses ministros hoje precisam se preparar para a volta do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos combater são essas coisas que ocorrem neste século, produzindo na maioria das pessoas uma ansiedade exacerbada, que tira o sono, que tira a paz e rouba a energia do nosso corpo, e que nós temos a sensação de que o dia não tem mais 24 horas. Não mudou nada. O que mudou foi o processo da tecnologia de acelerar tudo. Nós vivemos num mundo capitalista que o produto é que vale alguma coisa. Quem produz não vale nada. Nós numa empresa, qualquer empresa corporativa, qualquer lugar, eu e você somos apenas um número, que quando eles acham que você não serve mais, eles riscam teu nome, manda passar no departamento pessoal, não quer saber se você tem família para tratar. Dessa mesma forma, a anestesia que a sociedade atual está, ela perdeu a sensibilidade para perceber o que realmente tem valor. O que tem valor para você? O que é mais importante para você? São as pessoas que estão ao seu redor? Agora, a nossa atitude, o nosso comportamento demonstra que o que nós temos de mais importante são as pessoas, ou nós superdimensionamos os erros e subdimensionamos as pessoas? Nós exaltamos a pessoa ou o erro que ela comete? Isso mostra onde está o foco do nosso valor. Quando Adão e Eva erraram no jardim do Éden, a primeira pergunta que Deus fez para ele depois do erro foi: onde estás? Se ele tivesse perguntado o que você fez, mudaria completamente o sentido.
Mas por que Deus fez essa pergunta se Ele era Deus? Ele sabia onde ele estava. Mas Ele queria mostrar para Adão: Adão, você para mim é mais importante do que o seu erro. E às vezes nós apontamos o erro e esquecemos da pessoa que erra. E esse mundo que nós estamos vivendo, tão cheio de conflitos, nos leva a perder essa percepção e a sensibilidade para amar com esse amor tão puro e tão verdadeiro que está dentro de nós, que é a essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E nós precisamos amar com esse amor. Porque os conflitos desse período estão muito maiores do que nós podemos imaginar. Você encontra as pessoas sorrindo daqui e dali, todo mundo correndo para lá e para cá, mas para onde estão caminhando? Será que as pessoas têm a percepção de que eu não trouxe nada e não vou levar nada? Isso não significa que eu não tenho metas nem foco na minha vida. Eu preciso ter tudo isso. Mas a questão é: onde está o meu coração? Onde eu tenho colocado as minhas energias? Que valor que eu tenho dado para as pessoas que Deus colocou ao meu redor? Sendo que de um minuto para outro você perde a pessoa que você mais ama. Já vi muitos discursos belíssimos em cima de caixão, mas em vida aquela pessoa nunca ouviu aquilo. Por isso, meus queridos, abrace mais, beije mais as pessoas que você convive. Ah, mas eu não preciso falar, ela já sabe. Não, mas é bom falar. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos. Nós estamos vivendo um período em que secou o sentimento das pessoas. E muitas vezes nós secamos o nosso próprio sentimento. Temos vergonha de falar para a pessoa que convivemos há anos que nós amamos. Achamos que não tem mais necessidade. Então, nesse mundo que nós vivemos, como vencer a depressão e os conflitos emocionais? Primeira coisa que nós precisamos vencer é a tecnologia. Ou é ao contrário, né? Não. Como é que eu viro isso aqui? Opa, aí já mudou para mim. Continua mudando, irmão, acho que é mais fácil. Superando os conflitos do mundo moderno. O que tem de moderno? O que tem de moderno? Se nós vivemos a vida é cíclica, tudo muda. Cada 100 anos vai mudando as coisas. O que está na moda hoje, amanhã já saiu fora de moda. Tudo é feito para o consumismo. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que não existe nada mais belo e mais profundo do que a vida. A vida é o maior espetáculo. E quando eu olho para aquele homem que suportou a coroa de espinho na cabeça, e as pessoas tinham um cano, e aquela coroa de espinho não era para colocá-lo como rei, mas era para quê? Era para zombar dele. E batia com um cano naquela coroa de espinhos, e os espinhos penetravam no seu couro cabeludo, e o sangue descia pela sua face. Qualquer pancadinha que nós temos, nós lamentamos e choramos, mas ele foi pregado no madeiro, e não foi com pregos pequenos para suportar o corpo dele, sem anestesia, rompia tendões, rompia nervos, rompia tudo, e ele suportou toda essa dor, porque naquele dia, ele lembrou de mim e de você. Ele poderia, com um estalar de dedos, acabar com tudo aquilo. Ele teve, de acordo com Mateus 26, ele teve angústia e dor. Muita angústia. De acordo com Lucas, ele teve também o suor se transformando com gotas de sangue, que é a hematidrose, que é o sofrimento máximo que um ser humano suporta, que é o suor se tornar como gotas de sangue. E ele fez isso por amor a mim e a você. Como não amá-lo? Como não nos derramarmos para Ele? Porque ainda nós somos tão insensíveis às vezes. Porque ainda valorizamos coisas que não vamos levar, coisas que não trouxemos.
Nós, entre nascer e morrer, lutamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos levar. Esquecemos do que é mais importante, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Por isso, as transformações sociais e a interferência da tecnologia, tudo isso mudou a vida das pessoas nesse século. E não só, nós estamos em 2019, final de 2019, mas nesses últimos 4, 5 anos, dentro da minha profissão, é assustador o que eu tenho visto. Crianças de 6, 7 anos com ansiedade fora de controle. Os pais não colocam limite mais. As crianças ficam horas e horas. Eu vi uma reportagem de Belo Horizonte, onde uma criança até 7 anos não tinha acesso à tecnologia. Aí a mãe e o pai, aos 7 anos, deram a tecnologia na mão. Ele começou a apresentar comportamento autista, isolamento, viver no seu próprio mundo. Levaram no neurologista, neuropsiquiatra, famoso de BH. Ele fez uma ressonância do menino e deu alteração no cérebro. Aí o médico falou para a mãe, 90 dias sem nenhum tipo de tecnologia. Nada. Fez novamente a ressonância, depois de 90 dias, tinha sumido o problema que havia aparecido. Não é brincadeira. Nós precisamos estar atentos, com tanto de tempo que nós usamos, e que os nossos filhos estão usando, que os nossos netos estão usando, porque pode causar problemas que vão ser recorrentes e vão perdurar, principalmente na adolescência, que é a fase mais conflitiva da vida humana. E quando essas coisas ocorrem, nós, se não corrigirmos agora, lá na frente, vai ser tarde demais. Por isso é fundamental nós entendermos que todo esse processo mudou aquilo que a capacidade do homem de pensar. As pessoas pensam. Hoje todo mundo tem quase dificuldade para dormir. Vocês sabiam que mais de 60% das pessoas, 70% tomam medicamento para dormir? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, entendeu? Mas eu sei que tem muita gente que toma remédio. Não, é melhor você tomar o remédio e dormir do que não tomar e ficar acordado. Porque o sono é muito importante. Mas a questão é, o que eu estou fazendo com a minha qualidade de vida? Eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Quem aqui faz atividade física 4 a 5 vezes na semana, levanta a mão. Vamos montar uma clínica aqui, rapaz. Posso dar uma sugestão para quem não levantou a mão? Posso? Vocês não vão ficar bravos comigo? Faça convênio com a funerária. Mas tem gente tão folgada que fala assim, eu já tenho, ao invés de começar a fazer atividade física. Qual é o segredo da atividade física? O nosso cérebro deixa de produzir a dopamina, que é o neurotransmissor que facilita a produção da endorfina e serotonina. E o cérebro produz essa substância a partir da atividade física. Porque, de acordo com a palavra de Deus, que nós vamos ver como nós somos construídos. Acho que pode passar aí, vamos ver se... Olha lá, ó. Quais os sintomas da ansiedade, estresse e da depressão? Pensamentos acelerados, insônia, cansaço exagerado, irritabilidade, sensação de exaustão. Ali está ligado o quê? Mais a ansiedade, tá? E um pouco do estresse. O que é o estresse? É um passo além da ansiedade. É uma ansiedade que não foi cuidada, produz o estresse. O estresse é a sensação de que você perdeu a sua energia, que você não tem disposição, vontade de levantar, que você não consegue fazer muitas coisas. Tudo está te irritando, tá certo? Aí depois vem lá, ó, tristeza excessiva, desânimo, isolamento, chorar com facilidade, sentimento de culpa, inferioridade, desejo de morrer ou pensamento suicida. Vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. E a cada 4 segundos tem uma tentativa. Toda pessoa que pensa em suicídio não quer matar a vida,
ela quer matar a dor. E por não saber controlar a mente, a pessoa entra em desespero e a mente começa então ser usada, e aí vai falando, acaba com tudo, é melhor você vai ficar livre de tudo, e na verdade a pessoa está numa prisão. Pode passar, vamos ver aqui agora. Conhecendo a si mesmo, como nós somos construídos. Embora muitos aqui tenham já o conhecimento disso, eu quero diferenciar o que acontece com a gente, onde está o problema que surge. Vem a depressão, a ansiedade, depressão, pânico, transtorno de pânico, que hoje está muito comum. Muitas pessoas têm crise de pânico, tá certo? Então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, ali em 1 Tessalonicenses, o que é 1 Tessalonicenses? Como o Remilton falou, aqui os irmãos se reúnem com uma igreja em Piracicaba, são os piracicabanos. Eu moro em Colina. É Piracicabano que fala mesmo ou não? Piracicabano, ou Pira ou se acaba, né? Quer dizer, né? Os colinenses, os que moram em Colina são os colinenses. Eu sou de Colina. Então, lá se fosse Paulo escrever para a igreja em Colina, a igreja dos colinenses. Então ele escreveu para Tessalônica, que era uma cidade da Grécia, da Macedônia, né? E ele escreveu uma carta ali, ele descreve como que o ser humano é formado. Isso aqui é fantástico. A ciência não sabe disso. A ciência, mas a Bíblia é o único livro que mostra a saída para o homem, para vencer a depressão, vencer todas as coisas. Não está na psicologia o resultado, não está na psicologia o remédio. O remédio está em Cristo Jesus. Por isso que aqui fala o seguinte, ó, vamos ler comigo. Tem alguém que não está enxergando o telão? Se tiver, pode procurar médico, que a coisa é séria, tá? Então vamos ler, vai. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Oh, presta atenção, tem um ponto e vírgula, porque vai explicar o que é esse tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em negrito ali, ó, espírito, alma e corpo. E esse é o ser tripartido. Nós somos um ser tripartido. O nosso corpo tem 3 partes: cabeça, tronco e membros. A nossa alma tem 3 partes: mente, vontade e emoção. O nosso espírito tem 3 partes: consciência, intuição e comunhão. O número 3 na Bíblia é muito representativo. Aí, presta atenção. Deus quer que você santifique em tudo, seja santificado em tudo. Por isso que eu perguntei da atividade física, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar do seu corpo. Não é por estética, porque vocês são lindos demais. Oxe, mas não escutei nenhum amém. Eu vou falar de novo, vou dar uma chance para vocês, ó. Vocês são lindos demais. Teve alguns que não acreditaram ainda. Não tem problema, nós somos lindos do mesmo jeito. Vamos lá. Você precisa cuidar da sua alma, que é o quê? A parte psicológica. E precisa cuidar do espírito. Então, vamos lá, passa que nós vamos explicar melhor nesse aqui. Vai lá. Presta atenção, ó, isso. Azul, espírito. Amarelo, alma. Vermelho, o corpo. O corpo, o nosso corpo, foi formado daquilo que já existia, que era o pó da terra. Ele fez um boneco e ele soprou. Quando ele soprou, esse sopro é o espírito humano. Quando o espírito humano entrou nesse corpo, surgiu a vida. Por isso que o homem passou a ter uma alma. A junção do espírito com o elemento barro, surgiu a alma. Ok? Corpo, alma e espírito. O espírito é a essência de Deus que Ele colocou dentro do homem, para que o homem possa exercitar esse órgão para ter comunhão com Deus. A alma é para nós tocarmos o mundo psicológico, mas não para sermos aprisionados por aquilo que a nossa mente faz.
E o nosso corpo é para nós tocarmos o mundo físico. Agora a questão é o seguinte: quando o homem pecou, aconteceu um problema muito sério, que o espírito perdeu a função, que era tocar em Deus. Por isso que o jardim do Éden foi fechado, para que o homem não entrasse ali. Era necessária vir a redenção. Então, o corpo passou a envelhecer. E aí o maior problema é que a alma foi totalmente danificada. Vamos pensar assim, só na alma, na parte psicológica. Mente, vontade e emoção. O que comanda tudo na nossa psique? Quem acha que é a emoção, levanta a mão. Mas não tem vergonha não. Quem acha que é a emoção que manda em tudo? Quem acha que é a vontade que manda em tudo? Quem acha que é a mente? Hoje teve gente que levantou a mão para nada, não achou nada, irmão. Ajuda aí. Me ajuda aí, rapaz. Acha alguma coisa. Ok. Existe vontade sem o pensamento? Não. Existe emoção sem o pensamento? É a mente. Por que a mente chama mente? Ela é especialista em mentir. Vou perguntar para as mulheres que fica mais fácil. Quantas vezes você olhou para o espelho e se achou feia? Ó, viu só o burburinho? O homem não olha nem no espelho. Se ele está barrigudo, ele nem olha para o espelho. É certo? Agora, vamos falar, mulheres, verdade. Quando você está naquele dia que você está emocionalmente 1000, você fala assim, você olha para o espelho e fala, não tem para ninguém. Não é verdade? Mas o que mudou? Foi a pessoa? Não, foi o estado emocional. Porque a mente mente. E ela é especialista em mentir. Quantas vezes a mente falou para você, o seu marido não te ama mais? O problema não é ela falar, o problema é a gente acreditar. Quantas vezes falou para o marido também, só que o homem tem uma gaveta só, né? As mulheres riram, elas sabem. A questão é, o que acontece? Porque, veja só, a nossa alma é a nossa pessoa, ou a nossa pessoa é tudo isso, corpo, alma e espírito? A nossa pessoa é tudo. Então o teu pensamento pode ser maior do que você? Certeza? Mas quantas vezes ele fica maior que você? Por exemplo, seu filho sai para viajar, muitas vezes você imagina um acidente, muitas vezes você chora, faz o velório, e o teu filho está numa boa. Quem está falando que vai acontecer alguma coisa? É a mente. Agora o nosso eu, vamos comparar assim para a gente entender. O nosso eu tem duas formas de ser, passivo ou ativo. O eu passivo é o velho homem, que não serve para nada. Por isso que ele foi para a cruz. Ele tem que morrer na cruz, porque o velho homem, mas o problema é que o velho homem, a gente é passivo. Nós ficamos passivos diante dos pensamentos negativos. Por que não pensar que a viagem vai ser boa? Por que não pensar que vai correr tudo bem? Mas nós temos facilidade de alimentar o que é negativo. Pensamento negativo nós alimentamos com muita facilidade, mas o que é positivo nós temos dificuldade. Um professor na sala de aula escreveu assim, 9 vezes 1, 7. E do 2 em diante tudo correto. Quando ele virou para a sala estava todo mundo rindo. Oh, mas vocês estão rindo do quê? Ah lá, professor, só colocou 9 vezes 1, 7. Você é assim que vocês fazem com a vida de vocês. Eu fiz 9 corretas e uma errada. Vocês não valorizaram as 9, mas valorizaram a uma. Não é assim que você faz com você? Se eu falar assim para você, preencha aqui de um lado os seus defeitos e aqui as suas qualidades. Aqui rapidinho você vai encher. Aqui você vai demorar uns 3 dias para achar umas 3. E se falar do marido então? Nem 3 dias, 3 anos. Aí então é o seguinte, o eu precisa ser ativo. O que é um eu ativo? É um eu que não concorda com os pensamentos negativos, ou seja, é o novo homem.
É aquele que enfrenta todo o pensamento negativo, que não concorda com o sentimento, porque a depressão, a ansiedade, são todas coisas abstratas, são emocionais. Não são coisas que, embora a somatização disso tudo vem para o nosso organismo. Por exemplo, quem teve pânico aqui, levanta a mão. Quem já teve pânico aqui, ó? Pode levantar, gente. A gente está com pânico até de levantar a mão. Aí, tá ok. Não é horrível ter o pânico, gente? É horrível? Quantas vezes você que já teve pânico pensou que ia morrer? Muitas vezes. Como é que você chama? Hã? Quantas vezes você achou que ia morrer? Muitas. Quantas que você morreu? Oh, que bom, ela está aqui, rapaz. Não morreu nenhuma. Mas aí o que a mente faz? Eu quero mostrar o mecanismo que isso acontece. Quando você teve o pânico a primeira vez, registrou na sua memória. E aí, cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma história. E dentro da nossa história tem muitos arquivos que nós não gostamos, que foram coisas que nos machucaram demais, ou seja, na família, tratamento dos pais, ou seja, com relacionamento. Nós temos muitos arquivos. Agora, é possível você deletar alguma coisa da memória? Não. Por que Deus não deu esse álibi para nós? Porque na hora da raiva, a gente deletaria a gente mesmo e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando você teve a primeira crise, foi o suficiente para você ficar com medo da segunda, apreensiva, não ter mais paz. Fica em casa assim, ó, tudo assustado, não consegue fazer nada. Não é assim que acontece com o pânico? Agora, como enfrentar isso? Por que os remédios chamam remédios? Porque eles só podem remediar. Agora, só tem um remédio que consegue fazer você vencer tudo isso. É você mesmo, usando o seu espírito. Ninguém pode mudar a sua história a não ser você. Só que você precisa fazer o quê? Exercitar seu espírito. De que forma? Usando o eu de maneira ativa e não passiva. O eu passivo vai concordar que você vai ter outra crise, outra crise, outra crise, e aí vai. Os medicamentos entram no sistema nervoso central, relaxa, mas não tem nenhuma capacidade de entrar dentro da sua memória, aonde foi produzido aquele arquivo, para você ir lá e reeditar aquele arquivo. Você não pode nunca deletar, mas você pode reeditar usando o seu eu de maneira ativa. E como é que é usar o eu de maneira ativa? É invocar o nome do Senhor. Nós vamos ver mais à frente sobre isso. Tá certo? Por quê? Porque é exatamente o que acontece. Eu quero dar um exemplo para vocês, como que é importante o domínio próprio. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou usar esse exemplo, depois vou fazer um exercício com vocês. Assim aqui, ó. Gênesis 4, 6 e 7, fala assim: então lhes disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Está falando com Caim, tá certo? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que é o ti? É o eu, ok? Agora, desejo, mente, vontade e emoção. O desejo é sinônimo do que aqui? Mente, vontade ou emoção? Desejo, da vontade. Mas existe vontade sem o pensamento? Não. O que Deus mandou Caim dominar? A mente. Isso é domínio próprio. Quando você domina a sua mente, você tem domínio próprio. Agora, como que você pode fazer isso? Através de exercitar seu espírito e usar um novo homem. Ali, então, cumpre dominá-lo. Agora, presta atenção. Quando veio o pensamento para Caim, qual foi a atitude dele? Foi passiva ou foi ativa? Foi passiva. Porque o que ele fez com o pensamento? Nada. Porque quando veio o pensamento, se ele tivesse falado, Deus me avisou, eu não concordo com esse pensamento, eu não aceito esse pensamento, e eu vou vencer esse pensamento, não vou matar meu irmão. Ele tem que ser intrépido, mas ele foi passivo. Aí o pensamento produziu a vontade. Mas quando produziu a vontade, era possível ele ainda vencer. Mas aí, quando veio a vontade, ele também foi passivo, porque se naquela hora ele fala, não,
Deus falou que eu preciso dominar. Presta atenção, o desejo não era contra Abel, era contra ele mesmo. Ou seja, ao matar Abel, ele estava ferindo a si próprio. E ele precisava ter domínio sobre aquilo, mas ele não teve. Por quê? Porque teve um eu passivo, que é o velho homem. Agora, Deus falou para Caim, Caim tinha Deus dentro dele? Não. Significa que qualquer ser humano pode ter domínio próprio. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós temos uma vantagem, porque nós temos o Espírito dentro de nós. Amém. E esse Espírito pode nos fazer o quê? Ser intrépidos e falar não para os nossos pensamentos. Não acredite em tudo que a mente fala para você. A mente, ela vai te colocar um monte de coisas negativas. Ela vai mostrar, você viu aquele irmão lá? Você viu aquela irmã? Você viu isso? Irmão, não para. Se nós viemos para a reunião para ver defeito, traz 3 caminhões, vai ser pouco. Vai encher os 3 caminhões. Agora, se você vier buscar o Senhor, você vai olhar para cada irmão e falar assim: cada irmão lindo que está aqui. O irmão um dia falou assim: eu não venho mais na igreja, não venho mais na reunião não. Aí falaram assim para ele: por quê? Porque fulano está lá, fez isso, fulano fez aquilo. Então, irmão, faz o seguinte: pega um copo d'água, enche bem, você vai dar 3 voltas no local, você não pode derramar uma gota. Rapaz, que desafio, hein? Ele pôs ali, foi, deu as 3 voltas, chegou, consegui. Aí o irmão falou assim para ele: quando você estava dando as 3 voltas, você viu alguém fazendo algum pecado? Ele falou: não. Você viu o fulano fazer isso? Não. Porque o foco dele era não derrubar a água. Amados irmãos, queridos visitantes, venha para encontrar-se com Cristo. Não venha procurar defeito, irmão, porque todos nós somos seres humanos. Todos nós temos um monte de defeito, mas todos os nossos defeitos foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, se você procura defeito onde o sangue lavou, não vai achar nada. E quando você consegue achar nada? Quando você está no Espírito. Irmão, quando você está no Espírito, seu irmão passa perto de você, se ele pisou no teu pé, se você pede perdão: irmão, me perdoa, coloquei meu pé debaixo do seu. Agora, quando você está fora do Espírito, o irmão passa 1 metro de você: irmão, está querendo pisar no meu pé? Ser humano. Fala a verdade, principalmente as mulheres. Quando você vê 2 pessoas olhando para você, o que você pensa? Estão falando de mim. Mas é verdade? Mas acredita no pensamento. Acredita e sofre ainda. E rumina aquilo o dia inteiro. Eu quero falar uma coisa para vocês: o ser humano hoje, ele perde a vida de 2 formas: remoendo o passado ou preocupado com o futuro. Você pode fazer alguma coisa com o ontem? E o amanhã chega? Não chega o amanhã. O amanhã sempre fica para o outro dia. Por isso que nos comércios antigos estava escrito lá: fiado só amanhã. Aí o bêbado passa lá e fala: amanhã eu estou aqui. Chegará no outro dia, só vai ficando. O amanhã não chega, meu irmão. Você está pensando no quê? Você está remoendo o passado, que não volta, ou preocupado com o futuro, que não chega. E você esquece de viver a beleza do hoje, do presente. Você de repente passou o dia inteiro hoje sem invocar o nome do Senhor. Você passou o dia preocupado, porque amanhã é segunda-feira. Tem gente que passa mal no domingo à tarde, porque de pensar na segunda. Gente, não adianta passar mal, porque vai chegar a segunda. Mas quando chegar a segunda, que você tem que pensar: engana a sua mente, que beleza, já é segunda. Tem diferença? Não tem nenhuma no dia, mas no teu psicológico vai ter diferença. Se você fala assim: ainda é segunda, ou você fala assim: já é segunda, opa, é dia diferente. Então nós precisamos ter controle. Tá ok? Como dominar? Vamos lá. Tá, deixa eu falar. Ok, deixa aí, pode deixar aí. Como que é feito esse exercício para nós termos o nosso eu ativo? Fala a verdade, não tem vergonha de levantar a mão. Quem tem muitos pensamentos negativos aqui, levanta a mão. Quem tem pensamento negativo, levanta a mão. Meu Deus do céu. Hamilton, vamos montar uma clínica aqui em Piracicaba. O que falaram aí? Eu vou ser seu sócio. Tá feito. Se eu for preso, o promotor me solta. O pensamento negativo, de onde vem?
de uma mente que mente. O problema é você não combater o pensamento negativo. Então eu vou fazer um exercício com vocês, com oração. Para quê? Essa é uma solução para você lutar contra os pensamentos negativos. Você vai ver como que você vai começar a mudar. E isso não pode você falar em silêncio, não. Por isso que eu vou falar em voz audível, e vocês vão repetir comigo em voz audível também. Por quê? Porque quando você fala, o primeiro ouvido que escuta é o seu. E quando o seu ouvido escuta, registra na sua memória que você está enfrentando o seu problema. A maneira de vencer a depressão, eu faço isso com meus pacientes. Você sabe fazer o quê? Eu levo eles a falar contra a depressão. Eu odeio a depressão, não quero a depressão. Imediatamente você começa a sentir alívio. Por quê? Porque a angústia que estava ali, tudo vai embora. Porque eles nunca falaram assim da depressão. Os pensamentos negativos, quando vêm para você, vêm para te acariciar ou vêm para te matar? Para matar. Agora você vai com ele para acariciar. Aí pensamentinho, vem cá. Então vamos lá, fecha os olhos e repete comigo. Repete com firmeza. Não tenha medo, tá? Não tenha vergonha não. Faz quando você está sozinho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu uso agora o teu poder, poder que venceu a morte, para declarar que eu não quero mais ser escravo dos pensamentos negativos. Ó Senhor Jesus, eu quero escrever uma nova história como protagonista e não como escravo dos pensamentos negativos. A minha mente nunca mais vai me enganar, porque eu decidi mudar a minha história. Ó Senhor Jesus, uma salva de palmas para vocês. Ó, muito bom, muito bom. Vocês falaram muito forte. Depois eu vou cobrar consulta. Brincadeira. Turco não pode perder a chance, entendeu? Vamos lá. Olha só. Ter uma mente renovada. Agora nós vamos partir para o aspecto mais profundo e mais espiritual. Porque nós já falamos sobre a ansiedade, o estresse, o que produz, ok? Agora, como que nós podemos, a importância da nossa mente renovada. Aqui em Romanos 12:1, vamos ler juntos, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou serviço mais inteligente. É algo que você faz racionalmente. É entregar o seu corpo para servir ao Senhor. Ok? Vamos ver agora o versículo 11, que é o próximo. Vamos lá. Olha lá que fala Romanos 12, desculpa aí a formatação que está meio esquisita, tá? Olha lá, ó. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Espírito ele deveria ser com, tá em negrito também, tá certo? Presta atenção, no versículo 1 nós falamos do corpo. No versículo 11 nós estamos falando do espírito. O que falta? Agora eu quero perguntar para você. Você consegue colocar o seu corpo sobre o altar se a sua mente não estiver pensando nisso? Você consegue ser fervoroso no espírito se você não estiver pensando nisso? Se você não exercitar seu espírito? Não. Por isso que muitas vezes a gente vem para uma reunião como espectador. Eu vou lá porque senão na segunda-feira o Remilton e o Alexandre vai me ligar por que eu não fui. Vou para cumprir meu papel, espectador. E chego na reunião, eu não tenho nem voz, só mexe o lábio. Não canta, não faz nada. Do jeito que veio, voltou pior. Porque ainda voltou cansado. Por quê? Porque ficou ali, ó. Não ferveu, porque a mente está no local, está lá, está tudo no canto.
Aí a pessoa está pensando na segunda-feira. Só está de corpo presente. Não vai conseguir nada. Por isso que o versículo 2 é a chave. Pode para a próxima. Versículo 2 fala assim, ó. Vão ler bem firme agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Presta atenção, aqui tá, a mente representa a nossa alma, porque é a parte líder. Aqui está falando, e não vos conformeis. Conformar aqui é tomar forma. Com este século, aqui século é aion, é o que está acontecendo no presente momento, na nossa época agora. O que está acontecendo no mundo? Nós precisamos estar atentos. O que está acontecendo no mundo? Todos os continentes estão, o cosmos na verdade, está em falência. A Terra está em falência. Está tudo descontrolado. E este século, ele veio para fazer uma coisa comigo e com você: esfriar o nosso coração, para nós não amarmos a Deus. Então, ali fala, quando você tem a mente renovada. O que é mente renovada? É você invocar o nome do Senhor. Porque quando você invoca esse nome não é qualquer nome. Por exemplo, eu antes de me converter, eu gostava muito do Roberto Carlos. Porque as músicas dele, eu sou romântico, você entendeu? Eu escrevo carta para minha esposa. Eu vou fazer 35 anos de 10 agora, 35 anos de casado. Mando bilhete para minha esposa. Às vezes mando zap. Nunca mande zap com o texto é frio. Mande com a sua voz. Meu amor, que saudade. Isso também está tudo rindo porque acho que isso não pode, é coisa de careta. Isso é coisa de nostalgia. É de romantismo. Mas se eu ficasse aqui o dia inteiro, Roberto Carlos, não ia acontecer nada, meu. Mas agora nós temos um nome. Nós temos um nome que está acima de todo nome. E quando você fala Senhor Jesus, algo ocorre dentro de você. Algo te energiza. Algo te coloca para a coisa vai pegar fogo. Por isso que na reunião da igreja não podemos ficar como espectador. Eu tenho que exercitar meu espírito. Eu tenho que renovar minha mente. Porque senão eu não consigo colocar meu corpo no altar. Eu não consigo ferver no meu espírito. Às vezes meu espírito é igual água parada. Vai dar dengue. Vai dar dengue. Fica dengoso na reunião. Nós temos que fugir da dengue, sabe que jeito? Tem que movimentar a água. E como é que você movimenta a água? Põe fogo debaixo dela. Liga o fogão. Aí quando você liga o fogão, a água está quietinha. Daqui a pouco começa a borbulhar embaixo. Começa a borbulhar. A hora que você vê, ela começa. Daqui a pouco a água está saltando para fora e queimando quem está perto. É assim que nós precisamos ser na reunião da igreja. Espírito fervoroso. Mas para isso eu preciso o quê? Renovar a minha mente. Eu preciso colocar minha mente no espírito. Rapaz, a hora passa muito depressa. Não tem de baracar aquele relógio, não. Vai lá. Aí, aqui vai mostrar o que está acontecendo agora. Mateus 24, 12 ao 14 fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção. Está falando aqui de pessoas que creem em Deus. O amor vai se esfriar de quase todos. Você está no quase? Como nós podemos hoje, nesse século depressivo, doente, cheio de ansiedade, como que nós podemos vencer tudo isso? Como que nós podemos? Só tem um caminho: perseverar. Porque ela fala o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém, fala comigo, aquele porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmão, você não foi chamado para morrer no meio do caminho. Você não foi chamado para morrer no deserto. Muitas vezes você olha para você e fala o seguinte: eu não consigo. Eu não vou. A tua mente fala para você: quem você é? Se conforme com as trevas e ranger de dentes. Você não tem chance. E aí os banguelos falam assim: vou ter que ranger gengiva, não tem mais dente. Você está conformado, irmão?
Você quer reinar ou quer ir para as trevas e ranger de dente? Eu não escutei. Você quer reinar ou quer ir para as trevas? Sabe o que precisa fazer para reinar? Para reinar precisa fazer o seguinte, ó: perseverar até o fim. A coisa pode estar feia, pode... Davi, quando foi lutar com Golias, quem era maior? Mas muito maior. Só que Golias falou uma coisa interessante. Davi falou uma coisa interessante para Golias. Falou assim: ó, grandão, você vem comigo com espada, com essas coisas aí, ó, eu vou contra você em nome do Senhor. Você pode ser muito maior que eu, mas o meu Deus é maior que você. Irmão, fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. Não fica achando, esse problema aqui é muito grande. Os 12 espias que olharam a terra viram a mesma coisa ou não? Sim. A questão é, o foco de todos era igual? Não. 10 olharam um aspecto negativo. Falou: a terra é boa. É aqueles irmãos negativos. A terra é boa, mas... ai, a reunião da igreja é legal, mas... tá certo? Mas tinha 2 lá com espírito diferente. Tinha 2 que falou o seguinte: ó, a terra é muito boa e aquele gigante nós vamos devorar como pão. Essa é a maneira de nós olharmos para o problema. O problema é uma oportunidade para a gente se alimentar do Senhor. Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo das coisas que podem acontecer. Você tem que ter medo de uma coisa: de não estar conectado com o Senhor. A internet, faltou energia aqui hoje. De repente dá uma chuva forte aí, a internet cai. Mas pode vir uma tempestade na sua vida. Se você estiver conectado com Deus, nada vai cair. O problema é onde está a conexão. Às vezes nós estamos conectados com a internet. Hoje, se o pai esqueceu o celular, ele volta para buscar. Mas se esquecer o filho, fica em casa. Mas o celular, a pessoa pode sair com tudo. Até as mulheres, a mulher se esqueceu a bolsa. Antigamente era bolsa, né? A bolsa da minha esposa tem 33 repartições. Tem hora que ela se perde dentro da bolsa. Mas ela é a mulher mais bonita de Colina, viu? Obrigado. Tá gravando. E será pregado, presta atenção, ó: aquele que porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim está chegando, o evangelho do reino está sendo pregado, tudo está acontecendo. Agora, o que nós precisamos é perseverar para não esfriar. Como esfriar diante do que Ele fez por você? Como esfriar? Nós não podemos esfriar. Irmão, tem muita. Quantos slides tem aí, irmão? Faltam 4. Falta 4? Rapaz, manda bala então. Senão eu vou apanhar daqui a pouco. Ó, outra característica de um vencedor. Ó, presta atenção, lê comigo lá. Ó, característica de um ministro. O outro estava assim também, não estava? Está vendo? Eu tinha até esquecido de ler. Mas ó, características do ministro vencedor. Primeira característica: perseverar. Você que é um vencedor precisa perseverar. Não tenha medo das dificuldades, mas tenha medo de não buscar a Deus na dificuldade, porque aí você vai perder mesmo. Assim diz o Senhor. Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que é isso? Não é você confiar no outro. Não é você confiar no outro, é você não confiar em si mesmo. Não confie em você, porque está falando que você faz da sua carne, da sua carne mortal, o seu braço. Ou seja, você confia em você. Resultado: você aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que acontece quando você confia em você? Você não invoca o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É declarar para Ele: Senhor, senta no trono da minha vida. Seja o Senhor da minha vida hoje. Seja o Senhor da minha casa. Senhor, seja o Senhor da maneira que eu vou educar meus filhos. Seja o Senhor do meu relacionamento com a minha esposa.
Senhor, seja o Senhor de tudo que eu vou fazer. Invocar o Senhor significa você declarar que você é fraco, que você é frágil, que você é mortal, mas você tem alguém para invocar. Invocar o Senhor significa que você declara para Ele que você não é nada, que você é apenas um vaso de barro que quebra com facilidade. Por isso não confie em você, porque senão a primeira coisa que vai acontecer, você vai apartar seu coração do Senhor. Agora põe dizer do 7 ao 9. Olha só, vamos ler comigo agora, ó. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada. Até aí, ó. O homem plantado junto às águas. Você como uma árvore. Olha só, essa noite Deus está chamando você de árvore. E fala que você está plantado junto às águas. O que é estar plantado junto às águas, irmãos? É estar vivendo a vida normal da igreja. Tem água de monte. Só que não se contente em apenas desfrutar do Senhor aqui na reunião. Você precisa estendê-la, que estende as raízes para o ribeiro. O que é estender a raiz para o ribeiro? A raiz você não vê, é algo oculto. A árvore é muito bonita, mas lá embaixo tem uma raiz fina, às vezes magra, e ninguém vê. Ela está indo rompendo pedras, tudo, para encontrar o ribeiro de águas. Eu e você precisamos beber da água que ninguém vê. Não se contente, está plantado junto às águas. Estender as raízes significa, quando você estende as suas raízes, você vence a depressão, a ansiedade, vence tudo, porque as suas raízes estão profundas. E aí fala assim, ó, não receia quando vem o calor. O que é o calor? É o sofrimento. O que é não recear? Não tem medo. Não tem medo do sofrimento, não porque eu sou forte. Eu não tenho medo do sofrimento porque eu sofro, não. Eu não tenho medo do sofrimento porque eu invoco o Senhor e tenho comunhão com Ele nas ocultas. Não é plantado junto às águas que todo mundo está vendo na reunião da igreja, mas na minha vida particular, eu preciso estender as minhas raízes. O que vai fazer você vencer o calor não é a sua capacidade intelectual, mas é o quanto você exercita o seu espírito para falar com Deus em oculto. E no ano de sequidão, que é um ano pior do que o calor, porque lá quando fala do calor, fala sua folha fica verde. O que é folha verde? Eu quero perguntar, como é que a sua folha está? Está verde ou está seca? Se tiver verde, sinal que está vivo. Se estiver seco, E no ano de sequidão não se perturba. Sequidão é pior que o calor. Não se perturbar, não fica ansioso. E nem deixa de dar fruto. Como é que pode alguém passar por calor, por sequidão, fica verde e ainda dá fruto? É somente alguém que estende as raízes para o ribeiro. Vai o próximo, vamos ver. Mais uma característica do ministro vencedor é alguém que é fiel. Antes de entrar nisso, Efésios 3,16 fala assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados, raiz e alicerce. O que sustenta todo esse edifício lindo aqui é o que foi gasto de baixo, lá embaixo no alicerce, que ninguém vê. É a parte mais importante da construção, é o alicerce, que fica oculto. E também fala raiz, mesma coisa. Ou seja, você só pode ser fortalecido se você estiver cheio do amor e as tuas raízes profundas. Você tem alicerce, pode vir a tempestade que for, que você não vai se abalar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Não é a hora que você quer alimentar as pessoas, é quando as pessoas têm fome. Você precisa, todos nós que estamos aqui fomos chamados para ser ministros da nova aliança. E o ministro precisa de uma coisa: ele precisa ter um depósito dentro dele. Como você vai alimentar as pessoas se não tem um depósito? Tem que ter um depósito. Não adianta chegar lá, aí a pessoa faz uma pergunta para você, você liga: Remilton, onde está isso e aquilo? Irmão fulano, onde está isso e aquilo? Você não sabe.
Irmãos, vamos valorizar o que nós temos. Os livros da editora, tanta riqueza, Deus está falando conosco abertamente, mas nós precisamos pegar aquelas riquezas e internalizar, colocar dentro de nós, para formar um depósito maravilhoso. Porque, em verdade vos digo, olha só que o vencedor não é uma pessoa especial, é alguém que alimenta os conservos, porque fala assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quem quer ser vencedor, fala amém. Amém. Cuide das pessoas. Começa cuidando da sua casa. Se a sua casa tem conflito, você trata tudo em casa, você dá aquelas, né? Em casa a gente acha que nós chegamos no lugar que eu possa descarregar toda a minha raiva. Na rua eu sou muito cordial, sou gentil, abraço todo mundo. Mas em casa, como é que eu faço em casa? Começa na nossa casa. A igreja começa na nossa casa. Se nós queremos alimentar as pessoas de fora, eu preciso alimentar os que estão na minha casa primeiro. Que tipo de alimento nossos filhos recebem de nós? A nossa esposa e o nosso marido. E aí fala assim, quando ele vier, se você estiver fazendo assim, você vai ser um vencedor. Porque ele fala, em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Porque lá em cima falou, quem é pois do servo prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos. O que é os conservos? Isso é os bens que Deus tem. O bem que Deus tem são as pessoas. Por isso temos que sair para orar pelas pessoas, pregar o evangelho, cuidar das pessoas, começando pela nossa casa e saindo para as ruas para fazer essa obra maravilhosa. Vamos lá, acho que é o último agora, não é? Acabou. Rapaz, acabou mesmo? Bom, eu queria ainda falar mais 2 minutinhos, pode? Vocês vão cronometrar não, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus deu para você muitos presentes. Muitos presentes. Talvez o presente maior que você tem do seu lado. E às vezes você não enxerga dessa forma. Você pensa que é um presente de grego. Se meu marido fosse igual aquele irmão. Vai conviver com aquele irmão para você ver. Só muda de endereço. Abrace as pessoas que você ama. Quem aqui pode confirmar que até quando você vai ter a chance de conviver com as pessoas que você ama? Ninguém sabe. Meu pai era muito jovem quando ele teve um infarto do meu lado. Se eu tivesse milhões ou centavos, é a mesma coisa, porque o dinheiro só compra aquilo que o tempo corrói. Ele estava do meu lado, eu não tive chance nem de falar tchau. O que você tem de precioso na sua vida? São as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Você pode até achar que são as pessoas que... Deus errou. Não, Deus não erra. Melhor você se consertar, não tente consertar o outro. Mude você. Abrace mais. Seja mais carinhoso, mais afetivo. Deus, Ele sempre tratou o homem com muito amor. Sempre com muito amor. Ele olhava lá em Mateus 9:36 para as pessoas como uma multidão, como ovelhas que não têm pastor, que estavam aflitas e exaustas. Vamos aprender a olhar um para o outro e perceber que a vida, ela é um espetáculo, mas eu posso fazer dela um inferno. Depende da minha atitude. E permitir que o amor de Deus encha o nosso ser, para que a gente consiga amar de verdade, começando pela nossa casa. A nossa casa é o lugar mais difícil. Porque quando os irmãos veem você aqui na reunião, bem arrumadinho, tal, engomadinho, tal. Mas e se fosse na tua casa? Como é que eles iam encontrar o teu sapato? Ele não precisa rir, já está entregando o marido. Tá certo?
Vamos amar, irmãos. O tempo é breve. Em novembro agora eu sou irmão gêmeo do Carline. Só que ele nasceu um ano antes de mim. Parece que tem mais, né? Mas é só um ano só. Ele nasceu dia 14 de novembro e eu também. Só que ele é 58 e eu sou 59. Então, eu quero falar para vocês, não tem nada mais precioso do que a gente observar a vida e ter a convicção que Deus nos chamou. Amém. Deus me chamou. Amém. Repete com firmeza: Deus me chamou. Deus me chamou. Eu quero vencer. Eu preciso vencer. Então eu gostaria que vocês repetissem comigo uma oração para a gente finalizar. Talvez a gente não sabe, eu não sou daqui, eu não sei quem é convidado. Não quero ser invasivo, mas eu quero perguntar: quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer uma oração com todos vocês e quero, nessa oração, falar para vocês que venham. Aqui vocês encontraram e encontrarão sempre uma família de verdade, que tem defeito como todas as outras, que tem erros, mas que são cheios de Deus e de amor para dar para vocês. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, todos ficassem em pé. Eu vou fazer uma oração e gostaria que vocês repetissem, principalmente os que estão nos convidando também. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida, por esse espetáculo. Ó Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Minhas palavras são pobres. Não consigo expressar o que sinto dentro de mim. Mas eu declaro agora, ó Senhor Jesus, eu declaro agora que o teu nome está acima de todo nome. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Eu aceito, Senhor, a tua morte no meu lugar. Teu sangue derramado para me comprar. Por isso eu te aceito como meu Salvador, como minha vida. Eu abro o meu ser, o meu coração, e quero me entregar completamente a minha vida nas tuas mãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Me senti